10 erros mais cometidos em redação. Vamos, ainda nessa fase preparatória, né, introdutória do nosso projeto, nós vamos dar uma volta, né, pelos 10 erros mais comuns de redação, para que nós não sejamos, obviamente, né, objetos dessas armadilhas. Né? Há alguns equívocos muito comuns em redações e, por este motivo, estão no patamar dos mais cometidos. Mas isso ocorre apenas por falta de conhecimento. Portanto, uma vez informados, vocês não voltarão a cometer esses erros ou não incorrerão nesses erros. Quais são os 10 erros mais cometidos? Primeiro, vamos dessa frase: fazem 10 anos que não vemos tantas mudanças. Lembra que nós comentamos de um dos fantasmas, verbos irregulares? O verbo fazer, no sentido temporal de tempo decorrido ou de fenômenos atmosféricos, é impessoal, ou seja, ele fica no singular. Faz 10 anos, faz muito frio, ou seja, não vamos fazer o verbo fazer no plural. Não? Faz 10 anos que não vemos tantas mudanças. O segundo erro muito cometido é em relação a outro verbo irregular, no caso do verbo haver. Houveram muitas passeatas nesta semana em prol da igualdade racial. O verbo haver acompanha o mesmo raciocínio do verbo fazer. No sentido de existir ou na ideia do tempo decorrido, o verbo haver é impessoal. Houve muitas passeadas, há tempos não o vejo, havia algumas cadeiras disponíveis. Então, o mesmo raciocínio do verbo haver se aplica como no verbo fazer, comentado anteriormente. Um terceiro exemplo: para mim, escolher, preciso de um tempo. Na dúvida, verifique quem é o sujeito do verbo. No caso, o verbo escolher não tem sujeito, pois mim não pode ser. O certo seria o pronome eu, para eu escolher. A expressão para mim, ela só funciona quando é objeto direto, ou seja, traga esta folha para mim. Dessa forma, sempre diga e escreva: para eu fazer, para eu levar, para eu falar, pois o verbo precisa de um sujeito. Quarto erro: esse assunto fica entre eu e você. Nós comentamos isso ou falamos isso entre nós várias vezes. Quando a preposição existe, nesse caso entre, usa-se o pronome oblíquo. O correto é entre mim e você ou entre mim e ti. Portanto, use pronome oblíquo tônico: mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, ela. Após a preposição, falava sobre mim, faça por nós, entre mim e você, não há problemas, falavam entre si. O quinto erro mais cometido: há muito tempo atrás comprei uma bicicleta. O verbo há, ele já tem sentido de tempo passado. Logo, não há necessidade de adicionar atrás. Ou você escolhe um ou outro. Há muito tempo, ou tempos atrás, há 10 anos ou 10 anos atrás. Vamos ao sexto erro mais cometido. Então, pegou ele pela gola. Quando for necessário que um pronome seja objeto direto, pegou algo, né? Nunca coloque pronome pessoal. Opte pelo caso oblíquo átono, ou seja, me, te, se, o, a, lhe, nos, você, os, as, lhes. Pegou-o, avisou-o, apresentei-a, levou-nos, ama-me, leva-nos. Não? Jamais pegou ele pela gola, né? Pegou-o pela gola. O sétimo erro: aonde você estava? Aonde indica a ideia de movimento, enquanto onde refere-se a lugar. Portanto, onde você estava é o correto. E aonde nós vamos agora? Então vejam a diferença. Onde você estava, pergunta-se o local que você estava e para onde nós vamos agora. O oitavo erro mais comum: a situação vinha de encontro ao que ele desejava.
Se é uma situação que a pessoa desejava, será ao encontro de, expressão que designa favorecimento, estar de acordo. Já a locução de encontro a tem sentido de oposição, de choque. Ele foi de encontro ao poste. Nono erro mais comum: este ano vamos fazer diferente. Se é o ano vigente, então use o pronome este, uma vez que indica proximidade. Esta sala de aula, esta semana está sendo ótima, este dia vai ser abençoado, este ano está sendo o melhor de todos, esta noite veremos estrela. Então, o pronome este indica realmente a proximidade. Este ano, esta sala, este momento. E, finalmente, o 10º erro mais cometido. O verbo adequar é defectivo. Isso quer dizer que ele não é conjugado de todas as formas. Assim, isso não se adequa. Ele não se adequa. Eu não me adequo. São orações equivocadas. Outros verbos também passam por esse tipo de problema, como abolir, banir, colorir, demolir, feder, latir. O verbo adequar é correto e usado com mais frequência nos modos infinitivo, ou seja, adequar, e particípio adequado. Ok?